E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô trazendo para vocês o review do Larval, figura que saiu pela coleção Marvel Legends, Wave que monta a buff do Esmaga Ossos. De antemão já gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando like, que ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo. E para você que ainda não é inscrito no canal e está assistindo aqui esse vídeo, até o final do ano eu gostaria de atingir a marca de 1000 inscritos, então eu gostaria muito do seu apoio, se inscrevendo aí no canal, deixando o like e, se possível, um comentário também. O que é que você acha dessa figura, o que é que você acha dos vídeos aqui do canal. E voltando aqui para a figura, embora seja um personagem que não é muito conhecido, eu tenho uma história interessante com o Larval, porque quando eu era criança, minha mãe comprou para mim essa revista aqui. E embora na capa não tenha mencionando nada do Larval, a primeira história da revista é A Origem de Larval. Como vocês podem ver aqui, essa história é de 1998, X-Men 134. E assim, eu estranhei muito quando eu peguei essa revista, porque o Cable eu conheço, beleza? Mas o restante dos X-Men que aparecem aqui, eu não conhecia até então, né? Aí eu comecei a ler esse negócio, achei muito estranho. Eu digo, meu Deus, quem são esses X-Men? Eu só conhecia pelo desenho, eu nunca tinha visto esses personagens. Me familiarizei quando eu passei aqui para essa quarta página, né, que aparece o Wolverine. E aí o Wolverine aborda o Larval e vai perguntar por que é que ele não quer se consultar com a doutora, né, porque ele tinha uma consulta lá marcada. E aí o Larval vai dizer que não tá bem, que tá evitando a doutora porque não gosta de ser examinado. E aí ele começa a contar a história da vida dele, que ele morava na África, que de certa maneira a família dele passava muita necessidade e que o grande motivo da família dele passar mais necessidade era porque o dinheiro que o pai dele ganhava tinha que gastar comprando medicamento para ele, que ele não conseguia se alimentar, era uma criança doente e decide fugir de casa. E nessa fuga ele sem querer leva o irmão dele, porque o irmão dele estava dormindo no carro e ele não percebe. E aí ele foge de casa e quando eles chegam no deserto, né, o Larval tinha a intenção de se matar lá no deserto para poupar a família dele desse sofrimento. O Magneto encontra eles dois e de certa maneira ameniza as dores que ele sente e desperta o seu poder mutante, né? E aí o Larval começa a perceber que ele é um mutante, que ele tem duas larvas dentro do estômago dele, que é por isso que ele não consegue se alimentar, porque o aparelho digestivo dele são essas duas larvas e até então elas não tinham saído para se alimentar. Quando as larvas saem e se alimentam, ele consegue saciar sua fome, mas que isso causa uma grande dor para ele, embora ele tenha um fator de cura, ocasiona muita dor para ele, só que ele só consegue se alimentar através das larvas, né? Tá aqui o personagem, foi uma grande surpresa para mim quando eu soube que a Hasbro ia lançar essa figura, que eu jamais esperava esse personagem. Ele é completamente secundário, como vocês podem ver, pessoal, ele tá muito fiel ao personagem nos quadrinhos, as cores do uniforme, a luva, a calça, a joelheira, a camisa branca por dentro, só que é mais para um cropped, né? Essa camisa que ele tá usando aqui, ele tá com uma camisa como se fosse regata, e de restante tá muito parecido, só que ele não é sempre azul, né, como a gente viu aí na história. É uma característica do personagem. Eu acho que a Hasbro fez muito bem em lançar a figura nesse tom de azul, né, que representa muito o personagem. Em relação ao rosto dele, tá com uma escultura muito boa, né, um sorrisão aí de quem tá tocando o terror, né, de quem tá aprontando. Tem aí umas marcas de expressão, tem uma mechinha branca, né? Em relação ao uniforme dele, a gente também pode perceber que ele está muito fiel, né, à representação dos quadrinhos. Tem essas ombreiras com essas esferas aqui pintadas, né? E a luvinha tom de vinho, calça vinho, as joelheiras e essa bota aqui. Se a Hasbro quisesse incrementar mais, ela poderia ter colocado um óculos nessa figura, né? Em algumas representações o Larval tá usando um óculos, né? Um óculos bem estiloso aí, redondo, ou se não daqueles quadradão mais futurista, tipo já aqueles que o Scott usa, ou então aqueles quadradões mais futurista. Mas enfim, é uma figura que é bem diferente pelo fato de ter um uniforme diferente, né? Ter um sobretudo aí muito legal com as ombreiras.
Eles são completamente azuis, com esses círculos em amarelo, né? Tem aqui uns detalhes de desgaste, como se já fosse um negócio aí bem surrado, né? Aqui atrás também. Nesse sentido, a Hasbro tomou cuidado, porém a gente percebe que é um acessório que não tem sombreamento, nem nada do tipo, né? Ele tem até uma textura, mas não tem sombreamento. Essa parte aqui de baixo do sobretudo, ela tem sim uma textura muito boa. Botõezinhos aqui, a gola, os bolsinhos, e aqui atrás tem o caimento do tecido, né? Tem um cortezinho aqui bem característico dos sobretudos. E nesse sentido, pessoal, eu gostei muito. É uma peça que a Hasbro trabalhou bem, né, para o personagem. Não sei se isso aqui é reaproveitado de outra figura. Ele é como se fosse uma jaqueta, ó. Ele não vai até o braço do personagem, ele termina aqui no tronco. E o restante do sobretudo fica por parte da escultura do próprio braço. Isso é uma forma de baratear também, né, os custos na hora de fazer a figura. Fica uma coisa um pouco estranha para quem é mais detalhista, porém, olhando assim de longe, sem um olhar não muito crítico, passa batido, né? A gente não percebe esse detalhe aí. No braço ele é pinless, né? Então significa que é um molde mais recente. Tem umas veias, um braço fortão, né? Aqui no tórax dele, infelizmente a Hasbro só fez tacar uma tinta branca por cima da musculatura. Então é como se ele estivesse vestindo aí uma regata super justa. Esse cinto dele é um acessóriozinho por cima, beleza? Essa calça dele aqui tá bem esculpida também. A gente tem aí a joelheira que tá pregada em cima da calça, né? Contei com vários detalhes, porém não tá pintado, né? A gente percebe que tem umas fivelas aqui e a Hasbro só tacou o plásticozão aí, tudo da mesma cor. Aqui embaixo tem um buraquinho para colocar em alguma base. Ele vem com duas mãos abertas, não vem com mais nenhum par de mão extra. Só que essas mãos aqui são suficientes para as duas larvas, né, mini que o larval controla, né, que são o sistema digestivo dele. Essa daqui tá num formato mais aberto, dá pra gente colocar em algum lugar assim, tipo ombro, aqui ó, fica legal. E essa outra dá pra gente colocar aqui enrolada no braço dele, né, ou em alguma outra parte do corpo. Acho que até no pescoço dá também, se a gente tirar a cabeça e colocar. Depois eu vou colocar algumas fotos aí com elas posicionadas. A escultura delas não tem muito o que a gente falar. Elas lembram muito dois centopeias gigantes com três olhinhos vermelhos e também são muito semelhantes às larvinhas que a gente tem na história. Nesse sentido, a Hasbro mandou muito bem. Interessante seria se elas fossem articuladas, né? Para a gente ter aí uma possibilidade maior de posições, porém elas não são articuladas. E uma coisa que eu estou percebendo agora, parece que a cabeça dessa daqui é um pouco menor do que a dessa daqui. Em relação às articulações, gente, o larval vai girar completamente a cabeça, vem para baixo e para cima bastante também. Acredito ser o suficiente. O braço dele gira completamente. A ombreira em parte ela não atrapalha, porque ela é só colada aqui em cima, então não trava o movimento do braço. Porém a gente tem que ficar dando uma ajeitadinha aqui para articular o braço dele. Sobe desse tanto. Tem um giro aqui no bíceps, articulação dupla no cotovelo, que como vocês já viram é pinless, né? Acho que está suficiente para o larval. Gira no pulso e vem para cima e para baixo. Aqui no tronco, ele tem uma articulação até considerável no abdômen, porém o sobretudo dele não permite que a gente articule muito, né? Só para frente que ele vem bastante. Gira aqui na cintura, as pernas abrem desse tanto, tem um corte aqui, sobe desse tanto, né, 90 graus. Tem uma articulação dupla no joelho, que tá legal também. Gira na bota, vem para baixo, acima desse tanto e gira assim de lado. Pronto, em relação à articulação é isso. Vamos tirar aqui as medidas dele. Em relação à altura, a gente vê aí que o larval tá com 7 polegadas, né? Quase 18 centímetros. E em relação ao peso, o larval tá aí com 158 gramas. É uma figura
tem um peso considerável, né, em relação às outras. Fazendo aqui os comparativos com outras figuras da coleção, primeiro eu trouxe aí o Wolverine, que é um personagem que aparece, a origem do Larval, né, a historinha que eu mostrei para vocês. E como vocês podem ver aí as proporções, o Larval ele é bem maior do que um ser humano comum, né? O Wolverine ficou baixinho aí perto dele. E nesse sentido, as proporções estão muito fiéis. Próxima figura que eu trouxe aí é a Vampira, né? Uma figura feminina, né? E também acredito que as proporções estão muito boas. Aí o Magneto, outro personagem que aparece na origem do Larval. Esse Magneto é da Toy Biz, beleza? Uma figura muito bonita. E o Larval tá aí um pouquinho maior que o Magneto. Por último, eu optei por trazer essa figura do Punisher, que já é um molde um pouco maior do que as figuras convencionais, né? Esse Punisher aí saiu altão nessa figura. E o Larval, como vocês podem ver, ainda tá maior do que ele. Pronto, galera, trouxe aí a figura do Larval posicionada para finalizar o vídeo. E o que eu tenho a considerar sobre essa figura é que ela é o que eu esperava. É uma boa representação do Larval. Eu acho que a Hasbro nesse sentido mandou muito bem. Claro que a figura poderia ter uma coisa ou outra a ser melhorada, como por exemplo a questão de articulação borboleta, mas eu nem sei se isso faria tanto sentido nessa figura, porque esse sobretudo dele por si só já limita muito a movimentação. Essa parte da camisa dele também, que é branca aí por dentro, poderia ser um negócio mais bem trabalhado. A bota também poderia ter um capricho maior ali nos detalhes, né? Poderia ter mais um sombreamento na questão das joelheiras. As larvas dele também poderiam ter sido um pouquinho melhor trabalhadas nesse sentido de sombreamento. Mas eu acredito que isso tudo sejam limitações da própria coleção, né? Tendo em vista que Marvel Legends não é das coleções mais caras que a gente tem no mercado hoje. Porém, a gente sempre é um pouco mais exigente. E como a gente está pagando um valor não tão barato, a gente sempre espera mais um pouquinho, né? Mas em linhas gerais não é uma figura ruim. Muito pelo contrário, eu acho que ela atende muito bem a expectativa para o Larval. O molde que a Hasbro escolheu e a forma como ela fez, ao meu ver, estão muito fiéis ao personagem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo também. Deixa um like aí se você não deixou ainda. Se inscreve no canal se não for inscrito. E também deixa um comentário aí, porque eu acredito que tem muita gente que está assistindo esse vídeo e não conhece esse personagem. É um personagem bem secundário. Então é isso, muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo.